Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura, principalmente para você que quer conhecer o contexto histórico, o contexto cultural do Novo Testamento. E esse livro aqui faz parte de uma série da editora Paulinas, que é uma editora católica, que trabalha, nesse contexto, nesse aspecto. E esse livro, Anthony Saldarini, ele vai trabalhar os fariseus, os escribas e saduceus na sociedade palestinense naquela época. Quem eram os fariseus e suas origens, ou a sua origem? Quem eram os escribas a, e a origem deles? Quem eram os saduceus, tá? E de onde eles vieram? Na sociedade ali palestinense do Novo Testamento. Quem eram eles? De onde surgiram e vieram? E Anthony Saldarini, vou mostrar aqui para vocês, ele é um erudito, tá? Tá aqui, ó, Anthony Saldarini, especialista em história antiga e estudos bíblicos, é professor associado do Departamento de Teologia do Boston College, Estados Unidos, obteve o título de PhD no Departamento de Línguas e Literatura do Oriente Próximo na Universidade de Yale, com outros autores aproveitando as descobertas arqueológicas e os avanços históricos, procura levar a sério a afirmação corrente de que o movimento de Jesus é um movimento intrajudaico. Então, é um doutor, não é qualquer um. E aqui ele vai esmiuçar. Talvez esse livro seja o melhor livro que vai tratar sobre esse assunto. Porque a origem dos fariseus é incerta, ele vai tratar aqui. A origem dos saduceus também é incerta. Então ele vai detalhar. Então, se você pensa em dar uma aula, um estudo sobre esse assunto, esse livro tem que fazer parte da sua biblioteca. Tem que fazer parte da sua biblioteca. E abrindo aqui para vocês verem, tá? Essa série não é barata, é uma série cara. Na verdade, eu gosto muito da teologia católica, tá? Não essas aberrações, né? Heresias católicas. Eu falo a teologia, né? A historicidade. Os camaradas conhecem muito. Conhecem muito. Nós devemos muito à Igreja Católica, né? Esses avanços aí, nesses estudos. E aqui você tem a coleção Bíblia e História. Essa é a série menor, tá? Essa é a coleção. Não é barato, tá, gente? É caro. Tá aqui, ó. Esse aqui eu vou comprar ainda, mas não consigo encontrar. A Mulher Israelita, papel social e o modelo literário da narrativa, na narrativa bíblica, tá? Alguns aqui eu tenho já, como esse Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João, eu mostrei para vocês, tá? Tem outro aqui que eu tenho. Cadê? Oh, meu Deus do céu. Esse aqui também vou comprar, ó, Os Reis Reformadores de Israel, do Richard Lowry. Cadê? Para compreender o livro do Gênesis, aqui eu tenho. Excelente. Esse aqui, Paulo e as origens do cristianismo, eu pretendo comprar também. Enfim, é uma série maravilhosa. E essa é a série maior, tá? Que é essa aqui, que eu vou mostrar para você, Fariseus, Escribas e Saduceus, tá? Introdução ao Novo Testamento também tenho, do Raymond Brown. O Nascimento do Messias, tá? Comentários da narrativa da infância dos evangelhos de Mateus e Lucas, do Raymond Brown. Esse é caro, mas eu pretendo adquirir. Rei e Messias em Israel e no Antigo Oriente Próximo, eu tenho também, organizado por John Day. Depois eu vou fazer um review dele. E Tobias e Judite, de José Vilches Lindes. Tá? Então, uma série maravilhosa. E aqui, sem delongas, vamos para mostrar o sumário rapidamente. Tá? Essa já é uma obra antiga,
tá? Que passou por uma revisão, certo? E aqui você tem um sumário. Você tem abreviaturas, cronologia. E o livro é dividido em partes. São 3 partes. Então o sumário é pequeno, né? A primeira parte ele vai trabalhar sobre a sociedade palestinense. Como que era a sociedade naquela época. Aí você, primeiro capítulo, o problema dos grupos judaicos na Palestina. Segundo, uma abordagem sociológica. Terceiro, classes sociais na sociedade judaico-palestinense e no Império Romano. Tá? Como viviam essas classes sociais. Depois, relações sociais e grupos na Palestina. Aí acaba a primeira parte no capítulo 4. O capítulo 5 é fontes literárias. Capítulo 5. Fariseus e saduceus como grupos de interesses políticos em Flávio Josefo. Não era só grupo religioso, um grupo também político. Então você sempre vê a religião, querido, sempre é ligada com a política. Você vê o sacerdócio daquela época, Anás e Caifás, né? Tinham ali aspectos políticos. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil, essa união de Bolsonaro com os cristãos, com os evangélicos, não é novo. Sempre foi assim. Você vê com Constantino, você vê a Igreja Católica, o Papa, ele tem credenciais religiosas e políticas também. Ele é um chefe de Estado. Quando ele chega em qualquer país, ele é recebido com honrarias, com várias honrarias, com serpentina, tapete vermelho, confete, como um chefe de Estado. Isso aí sempre existiu. Sempre existiu. Então aqui, ó, descrição dos fariseus e dos saduceus em Flávio Josefo, que é a maior fonte que nós temos, né? Paulo, fariseu, ele vai trabalhar essa questão. Paulo, de fato, era um fariseu? Fariseus, escribas e saduceus, em Marcos e Mateus, como Marcos e Mateus fala desses grupos. Fariseus, escribas e saduceus em Lucas, Atos e João. Tá? Fariseus e saduceus na literatura rabínica. Então aqui a parte 2, ele vai trabalhar as fontes literárias, os evangelhos e também a fonte rabínica. Terceira parte. Interpretação em síntese. Capítulo 11. O papel social na sociedade, tá? Dos escribas na sociedade judaica. 12º capítulo. O lugar dos fariseus na sociedade judaica e os saduceus e a liderança judaica. Lembrando que os saduceus, ele vai abordar aqui, né? Era a elite que dominava o templo, tá? O sacerdócio. Eles dominavam, tá? Essa elite era de famílias ricas e tinham vínculos com Roma, vínculos políticos, tá? E eram inimigos dos fariseus. Os saduceus, eles não criam em anjo, não criam em demônios, não criam na vida após a morte, não criam na ressurreição, eram céticos. Já os fariseus eram o oposto, tá? Criam nessas coisas. E aqui você tem um índice de assuntos, um índice de fontes antigas e o índice de autores. Eu vou mostrar para vocês aqui o índice de assuntos. Você vai na página 325. Deixa eu pegar aqui. São total de páginas. São aí 335 páginas, tá? 335. 325, na verdade. Que é o índice de assuntos. Para que serve o índice de assuntos, Elias? O índice de assuntos é onde você vai pesquisar, tá? Está em ordem alfabética, está em ordem alfabética. O assunto que você quer aprender. Ou melhor, você quer ler. Como, por exemplo, aqui, deixa eu pegar aqui, ó. Só para mostrar, só para dar uma pequena ilustração para você, né? Cadê? Fariseus cristãos. Aqui, ó, fariseus cristãos, página 198. Então você vai na página 198, você vai aprender sobre isso. Depois você vai, por exemplo, você vai querer, eu quero aprender
eu quero ler sobre a Galileia. Então você vai nas páginas 115 a 117, 160 a 162, 168 a 170 e você vai saber sobre a Galileia. E por aí vai. Então é interessante, né? Esse índice de assuntos. E voltando aqui, queridos, de novo, né? Para o sumário, vamos ler aqui alguma coisinha aqui que eu sempre leio, uma parte do livro, né? Para vocês. Talvez esse aqui seja o canal que faça um review esmiuçado. Eu não recebo nada de ninguém, tá? Não tenho vínculos com editoras, que tem muita gente ganhando dinheiro no YouTube mentindo para vocês. Fala bem da obra e você compra a obra e às vezes não é aquilo que a pessoa falou. Por que ele tem que falar bem? Porque ele recebe os materiais de graça, ganha uma porcentagem, e aqui não tem isso. Aqui, se a obra é boa, é boa. Se é ruim, ponto final. Então, antes de nós lermos aqui, você tem que ter noção disso que eu acabei de falar para você, tá? Essa obra é importante, importante. Vamos lá, aqui, ó. Vamos pegar aqui fariseus, escribas e saduceus em Marcos e Mateus, tá? É só uma parte aqui porque não dá para ler tudo, tá? Fariseus e saduceus em Marcos e Mateus. Veja que a exposição dele é longa. Ele começa na página 157 e vai até a página 187. Então, são 30 páginas abordando, né, de maneira exaustiva, bem sistematizada, os fariseus em Marcos e Mateus. Então vamos lá na página 157 para você ver. E ele sempre vai mostrar aqui, ó, todas as páginas praticamente, várias notas de rodapé. O cara é um erudito, citando outras obras, outros autores, tá? É uma obra bem documentada, gente. É uma obra de peso para você que quer aprender sobre os fariseus, os escribas e os saduceus, tá? Vamos lá. Fariseus, escribas e saduceus em Marcos e Mateus, no Evangelho de Marcos, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, e tanto Lucas como Mateus usou Marcos como fonte, tá? 90% do livro de Marcos é reproduzido em Mateus e Lucas. Então Marcos é um evangelho mais antigo, mais primitivo. Ele começa com uma introdução, ele fala assim, ó: os evangelhos não oferecem claramente informações para a compreensão histórica dos fariseus. Por isso que ele vai falar do Flávio Josefo. O que Flávio Josefo fala desse povo, né? Ou dessas classes, dessas elites religiosas. Os evangelhos não oferecem claramente informações para a compreensão histórica dos fariseus, escribas e saduceus. Os evangelhos datam da última terça parte do primeiro século e assim não apresentam testemunhos de primeira mão daquilo que aconteceu na vida de Jesus. Frequentemente, eles projetam na vida de Jesus as controvérsias posteriores entre as comunidades cristãs e judaicas e podem simplesmente refletir um mal-entendido de um autor posterior, das tradições à sua disposição e da sociedade palestinense. Em todos os casos, os autores dos evangelhos entreteceram os oponentes de Jesus em uma narrativa dramática que é norteada por seus objetivos ao escreverem o relato, mais do que pelo desejo de reproduzir fielmente os acontecimentos da vida de Jesus. Assim, fariseus, escribas e saduceus sofrem mutação em virtude de propósitos dramáticos e teológicos. Finalmente, todos os evangelhos atacam os oponentes de Jesus, que incluem quase todos os líderes judeus que aparecem na narrativa. Tá? E aqui você tem que entender o seguinte: por que Jesus não foi aceito como Messias? Se você vai para o contexto histórico.
porque o Messias que veio era totalmente diferente do Messias que eles tinham, que as profecias datavam, falavam, né? De linhagem real. Eles pensavam o Messias rico, poderoso, tá? E chega o Messias totalmente feio, acabado, pobre, né? Analfabeto. E por que analfabeto? Porque Jesus, ele não teve a formação que uma pessoa da elite teve. Jesus era galileu. E a Galileia, querido, que você vai estudar a arqueologia, era a periferia da periferia da periferia de Jerusalém, da cidade. Tanto que quem era galileu era desprezado. Esse é o contexto histórico, tá? Eu creio em Cristo como Messias, eu sou crente, viu, irmão? Eu sou crente. Para vocês aí não me atacarem nos comentários. Eu sou crente, creio em Jesus. Então, mas esse é o relato. Então, por isso que eles não creram no Messias, Jesus. Rejeitaram. E os evangelistas trabalham essas oposições o tempo todo, entre Jesus e os fariseus, os saduceus, os escribas, enfim. Na análise dos evangelhos, será dada atenção especial às relações sociais que mantinham unidos os povos em um mundo pequeno, intimista, especialmente o sistema de honra, as relações patrono-cliente, as coalizões e facções, a apresentação literária de Marcos, os fatos históricos e os padrões sociais gerais, até certo ponto, confirmarão e ampliarão uns aos outros. Isso aqui é a introdução. Tá? Ele continua aqui, ó. A teoria marcana é aceita nesta análise de Marcos. É a teoria da prioridade marcana. De Marcos e de Mateus. E de Lucas no capítulo seguinte. Marcos e Mateus são tratados juntos porque Mateus segue Marcos de perto e modifica-o de um jeito que pode ser claramente explicado segundo sua visão do judaísmo e de Jesus. A imagem dos fariseus, escribas e saduceus em Mateus é menos distinta do que em Marcos, e é provável que Mateus tenha revisado Marcos a fim de corresponder a seus propósitos literários e teológicos para a comunidade judaica que ele escreveu, né? Sem oferecer nenhuma nova informação de primeira mão. Tanto Lucas, Atos quanto João, a serem analisados no próximo capítulo, trazem quadros significativamente diferentes dos fariseus e de outros líderes judeus, imagens que provavelmente não estão baseadas em informações diretas, mas que de fato refletem sua compreensão da sociedade do primeiro século e das relações de Jesus com os chefes judeus. Tá? Os fariseus e os escribas aparecem numerosas vezes em Marcos, que é em Mateus. Contudo, os saduceus aparecem apenas uma vez em Marcos e 3 vezes em Mateus. Frequentemente, os fariseus, escribas e saduceus são aliados de outros partidos da liderança judaica palestinense, inclusive os chefes dos sacerdotes, os herodianos e os anciãos. Marcos traz um quadro coerente e consistente dos fariseus e de outros grupos de liderança que correspondem à sua compreensão da obra e do lugar de Jesus na sociedade palestinense. Interessante, né? E aqui ele vai começar a tratar o Evangelho de Marcos e como Marcos trata os fariseus, os escribas e saduceus. Olha aqui, ó. Os fariseus, juntamente com os escribas, são os principais opositores de Jesus na Galileia. O chefe dos sacerdotes, escribas e anciãos são seus adversários em Jerusalém. No tempo de sua morte, os saduceus aparecem uma vez. As relações sociais que mantêm estes grupos e Jesus unidos em coalizão e em conflito serão aqui o foco principal. Uma vez que a maioria dos comentadores situa Marcos perto da guerra contra Roma, dos anos 66 a 70, né? Vocês conhecem, que Tito vem, destrói. Quem desencadeou essa briga foram os zelotes, que eram os radicais, que não concordavam com o domínio de Roma sobre Jerusalém, sobre os judeus.
É improvável que Marcos esteja refletindo as mudanças no comando judeu nas décadas subsequentes à guerra. E é provável que ele esteja espelhando algo da situação de meados do primeiro século, seja mediante seu próprio conhecimento, seja por meio dos elementos contidos nas tradições de que dispunha, dos materiais, né? Ainda que Marcos esteja usando tradições mais antigas, não é seguro até que ponto tais tradições baseiam-se em um conhecimento acurado e sofisticado do judaísmo, visto que Marcos, a miúde, traduz termos hebraicos ou aramaicos e explica costumes de Jesus, uma vez que ele rejeita completamente a pureza ritual. É verossímil que seus ouvintes sejam principalmente de origem gentia e não familiarizada com o judaísmo. Marcos escreveu para os romanos, né? Marcos menciona os fariseus por um número limitado de vezes, mas com menos frequência que Mateus. Eles aparecem apenas em 5 casos e em todas as circunstâncias acham-se em conflito com Jesus. Os escribas e fariseus são mencionados juntos em 2 ocasiões, quando estão em atrito com Jesus. Os fariseus são também conectados aos herodianos por 2 vezes, em assuntos mais políticos. E aqui você tem, ó, sempre nota de rodapé o tempo todo, tá? Os escribas são citados sozinhos em 7 ocasiões e são ligados ao chefes dos sacerdotes e os anciãos por 5 vezes, e somente com o chefe dos sacerdotes outras 4 vezes. Finalmente, para completar o quadro, os chefes dos sacerdotes são citados sozinhos 5 vezes. Os chefes dos sacerdotes, escribas e anciãos aparecem juntos a partir do capítulo 8, especialmente nos capítulos de 11 a 15, nos quais se ocupam com a morte de Jesus. Aí ele vai começar a trabalhar, querido. Ele vai trabalhar a localização, os fariseus, as passagens de Marcos, eu não vou ler para a gente ganhar tempo. E aqui você tem, ó, sempre nota de rodapé, o tempo todo, tá? Os fariseus em Marcos, os escribas em Marcos. Ele continua aqui, ó, outras questões como os fariseus ainda trabalhando, tá? Então eles miúçam os escribas, tá? Que eram os doutores da lei, os intérpretes da lei, né? Que questionam a autoridade de Jesus. Como o Senhor pode interpretar a lei? Quem interpreta a lei somos nós. Saduceus, quem eram eles, tá? Aí vem a classe e o status social dos grupos judaicos em Marcos. É um livro maravilhoso. E não é aquela linguagem técnica, difícil de entender, é uma linguagem compreensível, qualquer um compreende. Tá? O Evangelho de Mateus, agora, ele vai tratar sobre os escribas, sobre os saduceus e os fariseus, tá? Maravilhoso. Quem são eles? Como Mateus descreve ele? Quais são os relatos que Mateus usa para descrevê-los? Tá? Classe e status dos fariseus, escribas e saduceus em Mateus. Tá? Aí vem o capítulo 9, que ele vai trabalhar fariseus, escribas e saduceus em Lucas, Atos e João. Como o Evangelho de Lucas fala deles, Atos fala deles e João. Por que Lucas, Atos? Porque era um livro só, depois que dividiram. Atos é a continuação de Lucas, do Evangelho de Lucas. Ele está continuando a contar agora a história da igreja, né? A ascensão de Jesus e o que aconteceu após a ascensão de Jesus aos céus. Ok? Ele começa aqui falando de Lucas, tá? Ele fala aqui, ó, o Evangelho de Lucas é digno de nota
por acrescentar os fariseus em diversas passagens. Então tem muito mais relatos do que Marcos e do que em Mateus. E aqui você sempre tem, é maravilhoso, as notas de rodapé. Vamos lá. Aí ele vai citar aqui as passagens de Lucas, que aborda, né, o evangelho que Lucas traz. Na verdade, não são 4 evangelhos. É um único evangelho na visão de 4 evangelistas. Tá? Aí você tem escribas em Lucas, você tem os legistas. Por quê? Lucas também apresenta uma nova categoria de oponentes de Jesus. O legista, que é nômicos no grego. Um legista aparece sozinho uma vez quando pergunta a Jesus sobre a vida eterna, a fim de pô-lo à prova. Lucas 10, 25. Em Marcos, em um contexto diverso. O questionador é um escriba. O escriba de Marcos é mais gentil do que o jurista de Lucas. Embora tanto o escriba em Marcos quanto o legista em Lucas respondam corretamente, pois Jesus aprova a resposta deles. Em todos os outros casos, eles estão intimamente associados com os fariseus de forma semelhante à dos escribas. No capítulo 7, versículo 30, Lucas julga que tanto os fariseus quanto os juristas rejeitam o plano de Deus para as suas vidas. Em Lucas 11, 45 e 14, 3, juristas estão presentes nas casas dos fariseus que convidaram Jesus para jantar. Em Lucas capítulo 11, versículos 46 a 52, Jesus condena os legistas com 3 ais. Aí ele vai falando, é maravilhoso. Tá? Se você quer um livro que trata dos saduceus, escribas e fariseus, é essa obra. Tá? Que ele vai trabalhar só isso nos evangelhos, contexto histórico, cultural. Então, meu irmão, você está com a faca e o queijo na mão. Depois ele vai trabalhar o livro de Atos. Tá? Atos capítulo 5. Vai falar aqui de Gamaliel, o fariseu. Quem era esse camarada? Maravilhoso, né? Aí vem os fariseus em João. Evangelho de João. Aí vem as conclusões. Tá? E aí começa o capítulo 10, que é fariseus e saduceus na literatura rabínica. Tá? Aí ele vai citar Mishnah e por aí vai. Então, é um livro maravilhoso para você entender o contexto histórico, cultural, os aspectos, né, dos fariseus, escribas e saduceus, quem eram eles, na sociedade palestinense, de Anthony Saldarini, doutor Anthony Saldarini. E se vocês gostaram de mais uma super dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, se você gostou, se você não gostou. Deixe o seu like também, que é importante. Você viu o vídeo? Gostou do vídeo? Deixe o seu like, ó, o joinha, deixa o joinha, tá? Se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para aqueles que gostam de boas obras, de bons materiais teológicos e acadêmicos. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas indicações.